Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Boa noite a você da Igreja Batista do Auer. Boa noite a você que não pertence à Igreja Batista do Auer, mas está acompanhando esse culto online. Quero convidar vocês a estar adorando o Senhor, estar engrandecendo o Senhor nesse culto de adoração e louvor a Deus. Quero convidar vocês a estar abrindo suas Bíblias. Nós vamos ler um versículo que está lá em Salmos 23. O versículo é o versículo de número 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse versículo ele demonstra a segurança que o povo de Deus tem em ser o povo de Deus. Ou seja, não importa a situação, não importa a adversidade, não importa o momento, Deus cuida do seu povo. Se você pertence a Deus, Deus cuida de você. Se eu pertenço a Deus, Ele cuida de mim. Não importa as circunstâncias. É isso que o salmista está declarando. O Senhor é meu pastor e não importa a adversidade, nada me faltará. Ele suprirá todas as minhas necessidades, aquilo que eu preciso. Vamos estar dando início a esse culto a Deus. Eu convido a todos a estarem em oração agora nesse momento. Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua palavra que nos ensina que não importa a situação, não importa as circunstâncias, não importa o momento, se é difícil, se é fácil. Se somos o seu povo, se temos essa certeza de pertencermos ao Senhor, o Senhor cuida da gente, o Senhor nos abençoa, o Senhor olha para a gente, o Senhor dá tudo aquilo que nós precisamos para viver, Deus. O Senhor cuida da sua igreja, cuida do seu povo. Nos faça sentir essa certeza, nos faça olhar para Ti como um pastor verdadeiro, pois Tu és o pastor verdadeiro do seu rebanho. Obrigado, Senhor. Esse culto agora é para o Senhor, esse culto de adoração, de louvor, a palavra que será ministrada é para a honra e glória do Senhor. Recebe, Pai, recebe o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, que sai do nosso coração para o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso pastor e cuida da gente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar a Deus? A palavra do Senhor nos diz que Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Que nessa noite possamos nos render, nos quebrantar na presença do Senhor. Amém? Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Esse da vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Poderoso que traz vida, Jesus, nome de vitória e alegria. Viva, Jesus é poder. Eu vou espalhar a luz de Cristo ao mundo, contar que não há caminho fora dele. Viva, Jesus é poder. Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus, nome poderoso que traz vida. Jesus, nome de vitória e alegria. Viva, Jesus é poder. Eu vou espalhar a luz de Cristo ao mundo, contar que não há caminho fora dele. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Jesus é poder. O leão de Judá, a raiz de Davi, o caminho, a verdade e a vida, o autor da salvação, o Cordeiro de Deus, o Alfa e o Ômega, poderoso Rei Senhor, que o mundo saiba. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder.
O nosso Deus é um Deus de aliança. Se Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus que cumpre aquilo que Ele promete, aquilo que Ele diz na sua palavra, vai se cumprir. Amém? Você crê nisso? Vamos louvar o nome do Senhor? Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Cuja aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, tu nunca mudastes, tu és fiel. Cuja aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Cuja aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Glórias a Deus, amada igreja. Esse é um momento de oração e intercessão que estaremos fazendo agora. Vamos estar orando pelos aniversariantes que fazem aniversário desse domingo até o próximo domingo. A irmã Célia, o irmão Edson Roberto, a Alice Pereira, a Márcia Flasmo, a Valderei Silva são aniversariantes da semana. Estaremos orando também pela família pastoral, pastor Cláudio, Andréia, Nicolas e Letícia. Pelos pedidos de saúde aqui do boletim, irmã Divanir Flasmo de Oliveira, a irmã Doroti, a irmã Maria das Neves, a irmã Marta Luchete, o irmão Aparecido, a irmã Rosenita, a irmã Zenir Nunes, o irmão Aparício, o irmão Gesnel, o irmão Otávio Veiga e o irmão Oscar, sua saúde. Estaremos orando pela recuperação da Maiara, a filha do Anderson e da Neuza Saladino. Pela dona Cirlei, mãe da irmã Valderez. Estaremos orando também pelo irmão Isaías e a irmã Doraci, sua saúde. O Osvaldo e família. Oração por pedidos pessoais e espiritual. Também agora estaremos orando pelos dízimos e ofertas. Se você é dizimista, ofertante, o templo está fechado, mas a igreja não está fechada. Você pode dizimar e ofertar através da transferência bancária, através de vários meios que hoje nos é permitido fazer essa contribuição, essa doação com todo o seu coração dos dízimos e ofertas à Igreja Batista do Auer. Lembrando sempre que o dízimo e oferta é o dinheiro que ele é usado para proclamar a palavra de Deus a todos os povos. Então nós estaremos orando agora por esses irmãos que farão aniversário dessa semana até o próximo domingo, pelos pedidos do nosso boletim semanal da Igreja Batista do Auer e pelos dízimos e ofertas. Vamos até Deus em oração? Senhor Deus, nós te agradecemos porque esses irmãos que fazem aniversário, o Senhor tem presenteado eles com mais um ano de vida. Nós sabemos que o tempo pertence a Ti, o nosso tempo pertence ao Senhor. É o Senhor que determina o tempo que nós teremos de passagem aqui na terra. O Senhor permitiu que esses irmãos tivessem mais um ano de vida. Glorificado seja o Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque esses irmãos aqui no boletim têm fé que o Senhor ouve orações. Por isso eles colocaram esses pedidos aqui no boletim, Deus. Eles creem no poder da oração e creem que o Senhor cuida deles. Então, Deus, clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, por cada pedido aqui que foi levantado. O irmão que está em casa às vezes não conhece essa pessoa, às vezes também eu não sei o íntimo do coração dessa pessoa, mas que bom, Pai, que o Senhor conhece cada um que pede, que clama, e o Senhor conhece o motivo de cada um, e o Senhor sabe o que cada um realmente precisa, porque Tu és soberano na vida de todos. Glorificado seja o Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Clamamos a Ti também e agradecemos pelos dízimos e ofertas. Deus, o Senhor não precisa de nada que é nosso, nós que somos totalmente dependentes do Senhor. A sua igreja não fecha, a igreja não para de proclamar o Evangelho. Obrigado pelos irmãos que entendem isso, dizimam e ofertam com todo o coração, com toda a generosidade, com todo o amor, com todo a paixão, porque sabe que um dia foram resgatados das trevas, trazidos para a luz pelo Senhor, e agora doam toda a sua vida, tudo o que são ao Senhor, não apenas uma parte. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mantém a sua igreja de pé e ela é inabalável, indestrutível. Nada pode contra ela, porque ela pertence ao Senhor. Muito obrigado pela Igreja Batista do Auer, que continua, Pai, clamando a sua palavra através dos meios digitais. É essa oração que nós fazemos no poderoso nome, que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos nós. Continuaremos agora com o nosso culto a Deus. Nosso Deus é grande, por isso Ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Louvemos ao nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra,
que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Irmãos, boa noite. Sei que o culto tem sido abençoado até agora. O Espírito Santo de Deus já tem falado ao nosso coração. E agora também, muito especialmente, Ele falará conosco mais uma vez através da leitura e da pregação da sua palavra. Quero lembrar você para não deixar de dar like no nosso culto. Quero desafiar você a manter a sua Bíblia aberta e procurar os versículos bíblicos para você conferir as coisas espirituais de Deus para nós. Mais um domingo, sem um culto presencial, mas nós devemos respeitar as leis dos homens e mais ainda nesse tempo difícil que estamos vivendo em relação à propagação do Covid. Então, paciência e fé deve ser o nosso lema. E hoje à noite eu quero falar com você sobre o tema Preparados para o retorno de Cristo, para a segunda vinda de Jesus. Um tema muito importante. E depois, em outra mensagem, eu quero falar com você sobre os sinais da vinda de Jesus Cristo, ok? Então eu quero ler com você Lucas capítulo 12, do verso 35 ao 48, diz assim a palavra de Deus: Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no seu devido tempo? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos seus servos e nas servas, e a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido.
que o Senhor aplique a palavra dele no nosso coração. Li a história de um empresário que foi visitar uma escola pública e depois de falar em várias turmas, ele percebeu que as carteiras dos alunos desorganizadas, sujas, mal arrumadas, um desrespeito a ele quando falava, um desrespeito aos professores, os próprios alunos desrespeitando uns aos outros, percebeu que não havia cordialidade, havia ímpetos de violência, ameaças. Ele então disse para a diretora: diretora, eu posso falar com todas as turmas juntos? Então eles foram lá para o pátio, e aquele empresário chegou na frente daqueles alunos e disse: olha, eu quero fazer um desafio para vocês. Eu vou voltar a essa escola daqui a um tempo. E quando eu voltar, se eu encontrar as carteiras de vocês arrumadas, organizadas, vocês respeitando mais aos seus professores, respeitando uns aos outros, agindo com cordialidade, com amor, com consideração, se eu souber que vocês conseguiram manter a escola limpa e deram o melhor de vocês e foram o melhor de vocês, eu vou dar uma bolsa de estudos generosa para cada um de vocês. Aí um aluno afoito lá atrás levantou a mão e perguntou: e quando é que o senhor vai voltar? E ele respondeu: olha, eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu vou voltar. Aí o outro aluno: ah, mas então se o senhor não sabe quando vem, a gente vai ter que ficar preparado todos os dias. Esse aluno, realmente, ele entendeu o que deveria acontecer. Agora, porque não sabiam da volta daquele empresário, deveriam estar preparados todos os dias para que quando ele voltasse, ele encontrasse aqueles alunos vivendo conforme ele havia pedido. E, meus irmãos, a mensagem dessa noite diz respeito ao Jesus que disse para nós que ele viria, e nós estaríamos diante dele para prestar contas da nossa vida a ele. É interessante que existem mais de 300 referências bíblicas, proféticas no Novo Testamento sobre a segunda vinda de Jesus. Sobre a sua primeira vinda, todas as profecias se cumpriram. E nós não temos razão nenhuma para desacreditar de que as suas promessas e de que Jesus não virá a segunda vez. Pelo contrário, a Bíblia é infalível, a Bíblia é inerrante, a palavra de Deus vai se cumprir, Jesus voltará uma segunda vez para nos buscar. E eu e você somos desafiados pela palavra de Deus a estarmos prontos para a volta do Senhor, porque quando Ele vier, Ele pedirá contas da nossa vida sobre o que nós fizemos, daquilo que Ele nos ensinou para fazer. E o texto que eu li com vocês nos fala exatamente sobre isso, é o próprio sermão de Jesus. E o texto ele se divide em duas sessões. Na primeira sessão, do capítulo 12, do verso 35 ao 40, quando Jesus nos fala o quanto nós devemos estar em prontidão para a sua segunda vinda. Já do verso 42 ao verso 48, que é quando o Senhor vier, Ele julgará a todos nós de acordo com o que nós fizemos, com o que nós recebemos dele. E hoje eu quero mais especificamente falar com você do verso 35 ao 40 sobre a importância de nós estarmos prontos para a sua vinda, aguardando a sua vinda, e como nós podemos estar preparados para a sua vinda. Em outro momento, então, eu vou pregar sobre como será esse julgamento, e numa terceira parte eu vou falar então sobre os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, hoje à noite eu quero falar sobre isso, o quanto que nós devemos estar prontos para o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, à luz de tudo que está acontecendo, dessa pandemia, dessas situações de isolamento social, o quanto nós devemos olhar para isso tudo, mais ainda, aguardando com expectativa e prontos para a vinda do nosso Salvador. Então, meus irmãos, Jesus usa aqui pelo menos 4 imagens para enfatizar o mesmo ponto de que nós devemos estar prontos para a sua vinda. Então,
Então olha só como Jesus trabalha no seu sermão, falando para mim, falando para você, nos desafiando. A primeira parábola, né, a imagem que Jesus traz para a gente, ele diz aqui, deixe seus lombos serem cingidos. Ou seja, ele está falando, estejam vestidos com prontidão. Você sabe que naquela época todas as pessoas usavam mantos longos. E se eles precisassem de uma ação rápida, ou correr para se defender, se o manto não tivesse suspenso, eles cairiam e poderiam se prejudicar. Então, a maioria levantava o manto, amarrava com uma faixa, e agora eles estavam prontos para a ação. Então, quando Jesus usa essa expressão, deixe seus lombos serem cingidos, ele está dizendo, fiquem prontos para agirem. Aí ele usa uma segunda imagem aqui, mantenham suas lâmpadas acesas. E naquela época, a gente sabe, não tinha eletricidade, postes de luzes fora, luzes dentro da casa. E se uma pessoa fosse receber um visitante, era importante que uma lamparina estivesse próximo da porta, para que ele pudesse ver se era realmente o visitante que estava chegando, principalmente naquela época, quando as pessoas viajavam a pé, e para visitar um amigo, quando a viagem era muito longa, eles saíam mais ou menos umas 6 horas da tarde, porque o sol estava se pondo. Viajar de manhã e à tarde era ser extremamente castigado pelo sol, então eles preferiam viajar esse horário. Então, se a pessoa sabia que um amigo estava se deslocando de longe, vindo para a sua casa, ele já deixava a lamparina à porta, porque ele estava preparado para que no momento que aquele visitante, aquele amigo chegasse, ele pudesse recebê-lo. Então, novamente, Jesus está dizendo, olha, estejam prontos para a vinda do seu Senhor. E a terceira representação é de servos que aguardam o retorno de seu mestre de uma festa de casamento. As festas de casamento poderiam durar 1 semana, ou às vezes até mais. Então, os servos precisariam estar prontos para abrir a porta ou o portão e servir o seu mestre quando ele voltasse da festa de casamento. Eles não sabiam se ele ia voltar tarde ou de madrugada, mas eles precisavam estar prontos para essa volta daqueles que eram, ou daquele que era o seu patrão. Não é que eles gostassem de estar acordados, mas eles estavam ali para servir. Então eles estavam aguardando que o seu patrão voltasse, ou que o seu senhor voltasse. Da mesma forma, meus irmãos, Jesus está dizendo aqui, olha, eu posso voltar a qualquer hora, no meio da noite, quando vocês menos esperam, então vocês precisam estarem prontos para a minha segunda vinda. E a quarta ideia que Jesus usa aqui é de um ladrão invadindo uma casa no meio da noite. E a questão é muito lógica, se o dono da casa soubesse que um ladrão estava chegando, ele estaria preparado para que o ladrão não invadisse a sua casa, para impedir que o ladrão invadisse a sua casa. E em seguida, então, no verso 40, Jesus declara, você também deve estar pronto, porque o Filho do Homem virá em uma hora que vocês não esperam. Percebe que nessas figuras, Jesus está reforçando na mente dos seus discípulos que Ele é o Senhor, que vai voltar, e nós não sabemos a hora que Ele virá, e por causa disso precisamos estar preparados para a sua segunda vinda, sim, Senhor. Agora, as pessoas mais cínicas, ou os escarnecedores, eles podem dizer assim, mas pastor, já se passou mais de 2000 anos desde que o Senhor Jesus falou essas palavras. Quanta coisa aconteceu, quantas gerações esperaram a vinda de Jesus, cada geração pensou que a sua geração era a geração final, quando Jesus voltaria, até agora ele não voltou. Então os céticos podem dizer assim, encare essa realidade, isso simplesmente não vai acontecer. Aí, meus irmãos, nós temos uma resposta muito boa do apóstolo Pedro a esse questionamento. Segundo Pedro, capítulo 3, do verso 3 ao 13. Se você quiser acompanhar aí na sua casa, ia ser muito interessante. Segundo Pedro, capítulo 3, do verso 3
ao versículo 13. Diz assim: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões, e eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então, olha, esses escarnecedores virão, e porque eles querem seguir as suas paixões, eles querem fazer o que eles querem, e não o que Jesus quer, porque eles não têm prazer nenhum em amar a Jesus e obedecer a Jesus. Eles vão escarnecer dizendo: o que houve com a promessa? Jesus não vem nada, uma geração passa, a outra vem e ele não volta. Aí o verso 5 diz assim: mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído, e pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então Pedro está dizendo: olha, vocês que pensam assim, que Jesus não vai voltar porque gerações estão passando e ele ainda não voltou, lembrem que vocês estão falando do Criador, e ele criou esse mundo, e chegou um ponto em que os pecados eram insuportáveis, e ele exerceu juízo sobre todas as gerações através das águas do dilúvio. E o tempo passou, e agora, nesse tempo, vocês precisam lembrar que o Criador, ele não vai mais exercer o seu juízo através da água, vai exercer o seu juízo através do fogo. E aí há interpretações diferentes. Algumas dizem que fogo é destruição, que tudo vai ser destruído, e outros, como eu, acreditam que fogo diz respeito à purificação, à renovação, como efeito do juízo de Deus. Pedro diz então: olha, vocês lembrem, agora a terra será destruída, olhem para trás, vejam que Deus já exerceu o seu juízo, e ele vai exercer de novo o juízo agora através pelo fogo, não esqueçam disso, temam a Deus. Aí ele continua dizendo aqui: não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Pedro, além de invocar na mente daquelas escarnecedores a imagem do Deus Criador, que exerceu o juízo uma vez e vai exercer o juízo a segunda vez, agora ele diz: olha, parem de tentar interpretar a vinda de Jesus com a ótica limitada de vocês, com a razão limitada de vocês. Esse Deus é infinito, Ele vive na eternidade, eu e você vivemos no cronos, o tempo que se conta. Então, se eu e você tentarmos interpretar o tempo à luz da nossa própria racionalidade, da nossa inteligência, do nosso cronos, nós não vamos conseguir entender os planos e os mistérios de Deus. Olhem para a situação da vinda de Jesus, da sua segunda vinda, da perspectiva eterna, porque para Deus, um dia são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A contagem do tempo eterno é diferente do tempo cronológico. Então entendam que, se para vocês Deus ele está demorando em cumprir a sua promessa, para Ele está no tempo certo. Então creiam que Deus está no tempo certo, apesar de todas as situações. E diz aqui que Deus não está demorando para cumprir a promessa. E a razão pela qual Ele ainda não voltou é que Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Olha, cada dia que eu e você acordamos e Jesus não voltou, é graça de Deus, é amor de Deus chamando o pecador a se arrepender, chamando o cínico, o escarnecedor a reconhecer os seus pecados, entregar sua vida a Jesus e deixar que Jesus agora seja o seu Salvador e o seu Senhor. Então, irmãos, cada dia que passa, cada dia que a gente acorda, é a misericórdia de Deus querendo que mais pecadores se arrependam e se voltem para o Senhor Jesus. Aí ele continua no verso 10,
O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então agora Pedro pede para que eles olhem para além, olhem pela fé, a promessa da vinda de Jesus, que embora essa terra será desnudada, embora essa terra será purificada, haverá um novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém descerá do céu, como João disse no Apocalipse, e nós viveremos para sempre com o Senhor, numa nova realidade de vida abençoada, onde a Bíblia diz, prevalecerá a justiça. No nosso tempo, o que a gente mais tem visto são sentenças de injustiça. E a injustiça dói. Mas Pedro diz para a gente, olhem para frente, haverá um novo céu e a nova terra onde habitarão a justiça. Portanto, irmãos, o apóstolo Pedro, ele desafia o nosso coração a não sermos escarnecedores, a não sermos céticos, para que a gente então viva da forma digna de Deus, daqueles que esperam a vinda de Jesus. Portanto, irmãos, Jesus virá, e cabe vivermos para Ele e não para nossas próprias paixões. Eu lembro quando João, o que batizava, viu Jesus vindo em sua direção, e o João disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Esse é o chamado para quem vive aguardando a segunda vinda de Jesus. E claro, irmãos, tem aqueles que negam que Jesus virá e tem aqueles que acreditam, inclusive, que Jesus já voltou. Essa heresia da vinda já de Jesus, que você pode encontrar num livro, Poderá Viver para Sempre no Paraíso da Terra, daquelas pessoas que andam de porta em porta vendendo revistinhas. Eles dizem, na página 193, no terceiro parágrafo, que Jesus já voltou, está lá no Brooklyn, coordenando uma organização no que eles escrevem, no que eles ensinam, e são a única religião verdadeira pela qual, seguindo essa religião, você vai ser salvo. Eu acho interessante porque o próprio Jesus disse que quando ele vier, todo olho verá. Bom, irmãos, eu não vi Jesus voltar. Você viu? Portanto, temos esses extremos. Jesus não virá e Jesus já veio. E o que precisamos entender, irmãos, é o que a palavra de Deus está nos ensinando. E ela ensina a gente a vivermos todos os dias com a esperança de que Jesus pode vir a qualquer momento. Como diz o verso 40, esteja pronto, porque o Filho do Homem virá em uma hora que a gente não espera. Daí a urgência de estarmos preparados. O nosso querido irmão Cido, esposo da nossa querida irmã Rosângela, hoje ele tem enfrentado um câncer. Desde que eu cheguei aqui nessa igreja, ele diz que a sua vida, ela tem um tema principal. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. E o irmão Cid está completamente certo, e ele é completamente bíblico nisso. Nós precisamos estar preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus. Então, como, irmãos, estarmos preparados para essa vinda? Como vivermos em prontidão? O texto aí, ele ensina para a gente como nós podemos viver em prontidão. Primeiro, para estarmos prontos para a vinda de Jesus. Primeira coisa, ele deve ser o nosso Salvador, e Ele deve ser o nosso Senhor. Irmãos, a vida aqui, que cada um de nós tem como um presente de Deus, independente da nossa crença, ela é um preparo para nós nos encontrarmos com o nosso Deus. E na imagem que temos aqui dos servos prudentes, esperando o seu Senhor, Jesus faz esse destaque. Os servos reconhecem que eles têm um Senhor, por isso eles o esperam. Então, meus irmãos, a segunda vinda de Jesus, ela só será bênção para quem Jesus for o Senhor. Aqueles servos eram prudentes porque eles
Esperavam aquele que eles sabiam que era o seu Senhor. E você, reconhece Jesus como Salvador e Senhor da tua vida? Porque, irmãos, para quem sabe que Jesus é Salvador e Senhor, o dia da sua segunda vinda, a Bíblia diz, será dia de alegria, dia de contentamento, dia de esperança realizada. Mas para aqueles que não gostam de Jesus, não amam, o rejeitam, escarnecem dele, serão dias de dores, de juízo, de condenação eterna. Não me admira, porque muitas pessoas que não têm relação com Jesus, elas queiram ensinar que esse negócio da vinda de Jesus é um conto da carochinha, é um mito, é uma história para gente burra ficar mais consolada diante da vida. Mas, meus irmãos, longe de nós sermos gente a quem falta inteligência, pelo contrário, para nós que somos servos, esse dia será grande, glorioso, maravilhoso. A nossa expectativa está lá, porque para a gente será o dia quando passaremos para sempre a eternidade com o nosso Deus. Mas esse outro grupo quer pecar, quer seguir suas paixões, seus desejos, sua vida errada, querem ser seu próprio Deus. Então, para eles decidiram, não, eu vou viver como eu quero e não como Deus quer. Para esses será dia de grande destruição. Agora, meus irmãos, olhando da nossa perspectiva, alguns dirão assim, pastor, Jesus é o meu Salvador, mas eu ainda não fiz de Jesus o meu Senhor. É sério isso? Você consegue encontrar aqui na Bíblia um fragmento de evidência textual que lhe dê um conforto para esse tipo de pensamento? Eu tenho Jesus como meu Salvador, mas eu não tenho como Senhor? Biblicamente, irmãos, uma pessoa pode ser verdadeiramente salva e sim, cair em pecado. A gente sabe disso, se eu e você somos um verdadeiro discípulo de Cristo, convertido a Cristo pelo Espírito Santo, a gente luta diariamente contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, contra o mundo nas suas seduções, contra a carne nos nossos desejos, contra Satanás nas suas tentações. E muitos santos de Deus, gente convertida, ainda não aprendeu a como manter uma vida vitoriosa contra o pecado, precisam aprender. Mas, irmãos, a Bíblia nega que você possa ser verdadeiramente salvo e viver ainda em pecado, e ainda assim em pecado se sentir confortável com o pecado. Então, como discípulos, nós podemos pecar, mas nós não conseguimos viver no pecado. Então, se você afirma conhecer a Cristo como Salvador, e ainda assim está lidando com o pecado que você conhece, que você gosta, que você ama, que você não quer abandonar, você pode ter uma grande decepção na volta de Jesus Cristo. Se você lida com o pecado como se ele não fosse grande coisa, algo contra o qual você deve se arrepender e mudar, provavelmente você vai ter uma grande surpresa na vida de Jesus. 1 João, irmãos, capítulo 3, verso 6, diz assim, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não ouviu, nem tampouco conheceu. Olha agora a palavra de Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E olha Romanos 8, versos 5 e 6. Porque os que segundo a carne, inclinam-se para as que são da carne, inclinam-se para as coisas que são da carne. Mas os que são segundo o Espírito, inclinam-se para coisas que são do Espírito. Porque a inclinação da carne é carne, a inclinação do Espírito é vida e paz. Então você vê, irmãos, que nesses 3 textos a gente aprende que é impossível uma pessoa dizer que é de Cristo e viver no pecado, ou como se o pecado não fosse grande coisa, ou como não tivesse que se arrepender e mudar de vida diante do pecado, de atitude diante do pecado.
Isso, irmãos, é estranho à Bíblia. E a razão é porque quando você entrega a sua vida a Jesus, você é batizado no Espírito Santo, Ele te regenera, Ele te dá uma nova natureza. E essa nova natureza agora, Paulo diz aqui que você ganha uma nova inclinação, um novo pendor. O pendor da carne é carne, o pendor do Espírito é Espírito. Então, da conversão, agora, ao invés de você se inclinar para fazer as coisas da carne, os pecados, agora você quer se inclinar para as coisas espirituais, para aquilo que agrada a Deus. Por isso que Romanos 6,14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Para você perceber como a Bíblia transforma realmente a nossa vida, o Evangelho de Jesus, e quando Jesus está na gente, Ele transforma a nossa vontade, Ele transforma os nossos desejos. Agora desejamos o que Ele deseja, queremos o que Ele quer. Então fazemos dele o Senhor da nossa vida. Atos 16, verso 30 e 31, a gente conhece esse texto, para falar sobre a importância do senhorio de Cristo na nossa vida, né? Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para eu ser salvo? Perguntou o carcereiro. Aí eles responderam: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Olha só, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então primeiro você entrega a sua vida a Jesus arrependido, Ele te regenera, e agora naturalmente Ele vai se tornar o teu Senhor. Então creia no Senhor Jesus. Ou seja, irmãos, Jesus só é Senhor de quem Ele é Salvador. Crer em Jesus como o único Salvador é uma ordem, não é uma opção que você tem. Então, se você não crê em Jesus como Salvador, já o está rejeitando como Senhor. Então não admira que a tua vida, ou na tua vida, a tua relação com Jesus, não é de um servo esperando o seu Senhor. Mas quem tem Jesus como Salvador, de verdade o tem como o Senhor, o dono. 1 Coríntios 15, 57 diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 7, 59, enquanto apedrejava Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Olha o Senhor de novo aqui. Romanos 16, 24, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos, amém. 1 Coríntios 5, 4, quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 6, 24, a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. E Filemão 5, para não ler todos os versículos, né? Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Percebe? Na Bíblia não tem espaço para uma pessoa que diz que Jesus é Salvador, mas que Ele não é o Senhor da sua vida. Se Ele é o teu Salvador, Ele será o teu Senhor. E eu pergunto, você já se arrependeu dos seus pecados, se voltou para Jesus, pedindo perdão a Ele, reconhecendo que a morte dEle na cruz é para perdão dos teus pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, provando que Ele era quem Ele dizia ser, o Filho de Deus, o Salvador, e você já colocou a tua confiança nele, a tua fé nele. Você realmente já foi convertido a Jesus pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus? Se já, você sente no teu espírito que você quer amar mais a Deus, quer fazer mais a vontade de Deus, quer buscá-lo mais, você sente no teu espírito que você precisa viver de prontidão, na expectativa da vinda do teu Salvador. Então, meus irmãos, as únicas pessoas prontas para o seu retorno são aquelas que diariamente procuram colocar todas as áreas da sua vida sobre o senhorio de Cristo. Todas as áreas. É uma luta constante, irmãos, fazer isso, sim. Mas nós temos o auxílio do Espírito Santo de Deus. E mais ainda, se você não está se envolvendo nessa luta, nessa rendição, você precisa examinar a si mesmo, para ver se realmente você está nesta fé do Evangelho, do arrependimento, nessa fé em que te chama a mudança de vida. Então considera 2 Coríntios 13, 5, diz assim:
Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Então você deve fazer um autoexame para saber se realmente você tem Jesus como o Senhor, você o vê como o Senhor. Segundo, meus irmãos, para você estar pronto para a vinda de Jesus, você deve ser um servo. É isso mesmo. E é óbvio para a gente que um Senhor, ele só é Senhor de servos. Então, quando o patrão está voltando para casa, nas histórias que Jesus conta, o que ele tem lá esperando ele? Uma quantidade de pessoas que são servos. E o que são servos? Servos, meus irmãos, na Bíblia são aqueles que viviam para obedecer aos comandos do seu Senhor e cumprir as suas ordens. Eles eram escravos, não eram donos de si mesmos. Eles tinham um Senhor e esse Senhor não era eles mesmos. Daí, meu irmão, a gente vê aqui Jesus nos textos elogiando os servos que estão acordados no meio da noite, prontos para o seu retorno, esperando que seu Senhor chegasse. E esses servos, eles não estavam acordados altas horas da madrugada, porque eles não gostavam de dormir, ou porque estavam fazendo uma festa. Estavam acordados altas horas da madrugada, porque eles estavam a serviço do seu Senhor. Então, quando o Senhor chega, ele encontra ali os seus servos preparados para servi-lo, prontos para servi-los. Por quê? Porque os servos sabiam que eles não tinham vida própria. Então, guarda isso no teu coração, meu irmão. Os servos não têm vida própria. Eles vivem para agradar ao seu Senhor. Depois que eles faziam tudo que o seu Senhor mandava, eles iam viver suas vidas, mas ainda sobre a batuta do seu Senhor, e deviam estar preparados a qualquer momento para servir o seu Senhor, sabendo que até o que eles faziam, que não era diretamente com o seu Senhor, deveria honrar o seu Senhor. Fosse perto, fosse longe, a vida dos servos deveria o tempo todo estarem honrando ao seu Senhor. Então, meus irmãos, ser um servo de Jesus Cristo significa, como diz alguns, que você está sob nova direção. E a sua esposa percebe isso, seu marido, os seus pais, seus parentes, as pessoas no seu trabalho, as pessoas do seu convívio. Elas percebem que agora você já não faz mais as coisas que fazia, não fala mais as coisas que falava. Há uma mudança na sua vida, porque agora você já não é mais o Senhor da sua história, das suas palavras, dos seus pensamentos. Agora você tem um novo Senhor, você está sob nova direção. E um servo de Jesus Cristo, meus irmãos, antes de mais nada, ele tem uma mentalidade e, consequentemente, um ministério. Então, qual é a mentalidade, meus irmãos? Por exemplo, eu sou pastor, né? No meu ministério eu sou pastor, umas 50 horas por semana, tem dias que é um pouco mais. Mas eu sou um servo de Jesus 24 horas por dia durante os 7 dias da semana. É 24/7. Se eu vou fazer uma compra no supermercado, se eu vou acessar o meu computador, se eu vou passar um tempo com a minha família, se eu vou passar um tempo conversando com meus amigos, servo do Senhor Jesus, eu sou o tempo todo, em todo lugar, fazendo o que quer que eu faça. Estando no templo ou fora do templo, seja domingo ou seja qualquer dia da semana. Eu não sou um servo aqui no domingo e depois durante a semana eu não sou um servo. Isso não existe. Então essa é a mentalidade. Eu e você somos servos o tempo todo. Por isso que eu sempre falo para vocês que o nosso culto é a semana toda. Se você está tratando, ou a maneira como você trata a sua esposa, mostra o quanto você é servo. A maneira como você lida com os teus conflitos, as tuas dores, os teus problemas, as tuas preocupações, mostra o quanto você é um servo do Senhor Jesus Cristo. Então, o tempo todo somos servos. 1 Coríntios 6, 19-20 diz assim: será que vocês não aprenderam ainda que o seu corpo é morada do Espírito Santo que Deus lhes deu e que ele vive dentro de vocês? Seu próprio corpo não lhes pertence, porque Deus comprou você por preço elevado. Portanto, usem todas as partes do teu corpo para render glória a Deus, porque o
teu corpo não te pertence, pertence ao teu Senhor. Agora, irmãos, essa é a mentalidade. O que eu sou, o meu corpo, inclusive, é templo do Espírito Santo. Eu pertenço a Ele 24 horas por dia, 7 dias da semana, em qualquer situação. É por isso que nós entendemos que quando uma pessoa quer fazer um aborto, ela diz, eu sou dona do meu próprio corpo. Não é não. Deus é dono do teu corpo. Agora, meus irmãos, uma segunda parte é que da mentalidade de servo, né? A primeira, eu tenho uma mentalidade, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Segundo, o servo diz respeito a ministério. E ministério diz respeito a serviço, né? Então, além de uma mentalidade de servo, eu e você precisamos ter uma mentalidade de que nós somos chamados a servirmos a Deus com os dons que Ele nos deu. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus nos deu os dons espirituais para nós desempenharmos uma função no corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, a igreja, será saudável e crescerá na medida em que cada membro funcione como deveria. É por isso que Efésios 4,16 diz, sobre a sua direção de Jesus, o corpo inteiro se ajusta perfeitamente, que é a igreja, e cada um dos membros, em sua maneira particular, auxilia os outros membros, de tal modo que todo o corpo saudável está em crescimento e cheio de amor. Se a igreja não está num crescimento saudável, significa que você não está exercendo o seu ministério, o seu dom espiritual dentro do corpo de Cristo, na dinâmica da vida dos irmãos em Cristo. Portanto, meus irmãos, eu e você precisamos exercer o nosso ministério. Então, se eu e você não estamos servindo de forma alguma, ou talvez você nem se interesse em procurar qual é o lugar que você tem que servir ao Senhor, qual é o seu dom, provavelmente você está vivendo para si mesmo. O que denuncia que o teu evangelho não é o evangelho de Jesus, é o teu evangelho. É o evangelho que você quer que seja para você, bonito para você, bom para você, confortável para você, interessante para você. Mas você não é um servo de Jesus. Por quê? Porque um servo, ele está sempre servindo o seu mestre. E quando Jesus vier, ele vai encontrar o seu servo servindo. Quando Jesus vier, ele não espera nos encontrar deitado eternamente em berço esplêndido, mas ele espera que a gente esteja servindo o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E por último, meus irmãos, para estar pronto para a vinda de Jesus, eu e você devemos viver na expectativa do seu retorno. Capítulo 12, verso 37 diz assim, bem-aventurados os escravos que o amam encontrar alerta. E o versículo 40, o dono da casa deveria estar esperando a chegada do ladrão. Então ele diz assim, você também esteja pronto. Meu irmão, se você está esperando um convidado, especialmente um convidado assim, que seja perigoso, não um convidado, se você sabe que está vindo para a sua casa, uma pessoa perigosa, ou se você está esperando um convidado importante, entendeu isso? O que vai acontecer? Você vai viver de uma maneira diferente, como se não estivesse esperando ninguém. Porque se você sabe que um ladrão está vindo, o teu alerta será a tua maneira de vigiar, de esperar, de trabalhar será uma. Mas se você não está esperando, você vai estar como todo mundo. Se você estiver esperando um convidado importante também, você vai viver de forma diferente. Ele está vindo, ele está chegando, tem que estar tudo preparado, tudo arrumado, tudo direitinho. E eu quero pegar, meus irmãos, com você essa expressão de uma pessoa importante chegando na tua casa. Imagina que o presidente, de repente ele veio aqui para Curitiba e ele está passando na tua rua e ele apontou, eu vou na sua casa. Você está sabendo que ele vai chegar lá. De vez em quando a gente vê o presidente entrando em alguns lugares e tal, como você vai preparar a sua casa? Você vai deixar a sua casa estar de qualquer maneira? Não, nós queremos arrumar e tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Quando eu que sou pastor, às vezes vou visitar a casa de uma pessoa, as pessoas, pastor, avisa antes, porque elas querem dar uma carimbada na casa, para quando eu chegar a casa estar arrumadinha, bonita. Veja, embora talvez você não queira
que o nosso atual presidente passe a noite na sua casa, ou que o nosso atual presidente não visite você. Imagine como seria se você fosse recebê-lo, por ser uma pessoa importante. Então, meus irmãos, se nós nos preparamos para receber pessoas importantes, e se nós nos preparamos para receber aquele que é indesejado, quanto mais, meus irmãos, nós devemos estar preparados para receber o Rei dos Reis, quando Ele vier. Só que nós temos essa expectativa, Ele disse que eu voltarei, estejam prontos, mas quando? Eu não estou dizendo para você quando, esteja preparado. E nós estamos preparados quando Ele é Senhor, nós estamos preparados quando somos servos. E nós estamos preparados quando caminhamos, sabendo que Ele pode voltar amanhã. Então, como aconteceu com aquele empresário naquela escola, minha carteira deve estar organizada, o meu casamento, meus filhos, minhas finanças, meus negócios, meus estudos, meu namoro, meu casamento, meu noivado, a minha vida com meus irmãos em Cristo, os meus dons espirituais em dia, o meu tempo para Deus em dia, a minha oração em dia, minhas prioridades, todas em dia, porque o meu Rei está voltando, meu Salvador está voltando, a minha agenda, se ele olhar a minha agenda, ele vai ver que o tempo todo ele esteve em prioridade, porque o meu Rei está voltando. É por isso, irmãos, que eu reforço 2 Pedro 3,11, diz, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, vê de maneira santa, fazendo certo com as pessoas, sendo o melhor que você pode ser em tudo aquilo que você faz, que reflita a presença, a glória de Deus e a palavra de Deus na tua vida. E piedosamente significa que você ama a Deus, e o teu coração é dele, teus afetos são dele, o teu amor é dele, e que você o coloque em primeiro lugar e depende dele em todas as áreas da tua vida. Eu quero terminar, meus irmãos, então, dizendo para você, não sei se você vai gostar dessa ilustração, mas você já viu como um cão, um cachorrinho que a gente tem, espera a gente com expectativa quando a gente está voltando? É muito interessante, né? A gente está com um cachorro lá em casa agora, e às vezes a gente está chegando, estacionando o carro, e o carro ainda está ligado, eu saio, eu olho lá pela janela, ele está lá de rabinho abanando pertinho da porta, a gente tem que abrir a porta com cuidado, porque se abrir a porta forte vai bater nele, ele está lá esperando a gente, a expectativa. Parece, meus irmãos, que se nós amássemos a Jesus como os cães amam seus donos, nossa expectativa de viver para Deus seria muito maior. Eu espero que você entenda que eu não estou te chamando de cachorro, eu só estou destacando aqui a lealdade daquele que espera, a firmeza daquele que espera, a certeza daquele que espera. Agora, meus irmãos, eu termino dizendo sobre Spurgeon. Spurgeon disse o seguinte: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Que Deus faça isso na tua vida hoje. Que você tenha cada vez mais do céu, cada vez mais de Deus, para que, embora você trabalhe com responsabilidade, viva com responsabilidade, lute pelas coisas com responsabilidade, você jamais seja absorvido pelas coisas da terra, mas que você seja absorvido pelas coisas eternas, e que as coisas eternas dominem a tua esperança, o teu coração, a tua fé e as tuas ações. Esteja pronto, meu irmão, Jesus virá novamente para nos buscar, para que onde Ele está, nós estejamos com Ele também. Você está pronto? E se hoje à noite você não se sente pronto, abra o teu coração, olhe para você e diga: Senhor Jesus, eu tenho andado longe do Senhor, hoje o teu Espírito Santo falou comigo, eu não quero mais resistir à tua voz, reconheço que eu sou pecador, tenho andado perdido de ti, e hoje eu quero reconhecer que eu não posso me salvar, mas que o Senhor veio aqui, o Senhor viveu uma vida sem pecado, morreu, ressuscitou, está vivo, falou comigo nessa noite, eu quero abrir meu coração, vem Jesus, entra na minha vida, seja o meu Salvador e meu Senhor. E se você fez realmente essa oração, o Senhor vai te transformar, vai te dar o perdão, você pode ter certeza desse perdão, vai te dar uma nova inclinação, você vai querer fazer a vontade de Deus, uma nova alegria para amar e servir a Deus, e o Espírito Santo vai trabalhar mudanças necessárias na tua vida. Então você vai ter Jesus como Senhor,
você vai ser um servo com muita alegria, e você vai ver debaixo da bendita expectativa da vinda de Jesus, que vai te buscar, e você não vai mais precisar ter medo do julgamento, porque você já foi julgado em Cristo, e por causa do sangue dele, absolvido. Então, meus irmãos, quanto mais do céu na nossa vida, menos a gente vai cobiçar as coisas da terra, então melhor a gente vai viver aqui para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E eu quero dar sequência aqui à nossa ceia. Então pega aí o teu pão, pega aí o teu cálice com o vinho, o suco de uva, e você lembra que esse Jesus que disse que vai voltar antes da sua morte, um pouquinho antes da sua morte, ele reuniu os seus discípulos, celebrando a ceia pascual, a ceia judaica. Ele ressignifica a ceia judaica. Jesus então pega o pão e agora ele dá um novo significado. Ele diz assim: agora este pão, ele vai significar o meu corpo, que será moído para perdão dos pecados de vocês. Então vocês, todas as vezes que comerem esse pão, vocês vão lembrar do meu sacrifício na cruz por vocês, da minha vida sendo dada no lugar de vocês. Aí Jesus depois pegou o cálice, o abençoou e disse: olha, eu estou ressignificando agora o sangue. Agora o sangue que salva vocês não é mais o sangue de animais. Será o meu sangue derramado na cruz do Calvário para dar perdão de pecados para vocês. A minha vida será tirada de mim, mas eu estarei ali pagando os pecados de vocês. Então, meus irmãos, quando nós estamos celebrando a ceia, nós estamos celebrando essa morte do Senhor. Por que celebrar a morte? Quem celebra a morte? Mas nós celebramos a morte de Jesus porque a morte de Jesus é única. É um acontecimento da história. É quando Deus veio ao mundo, em Cristo. E o Filho de Deus esteve aqui para morrer, pagando a nossa dívida com Deus. Para que nele a gente tenha perdão e vida eterna. Por isso que Jesus diz: lembrem-se disso. Vocês não são salvos pelo que vocês fazem. Vocês são salvos pelo que eu fiz por vocês. Então, meu irmão, eu quero convidar você agora, de maneira como a Bíblia ensina, memorial, uma lembrança de tão grande Salvador, de tão grande sacrifício, a gente celebrar a ceia. Então pega o pão aí. Como disse Jesus: eu simbolizo o meu corpo que é moído por causa de vocês. Comam em memória de mim. Em memória, irmãos, comamos o pão. O Senhor Jesus depois pega o cálice, o abençoa, e ele diz: este vinho simboliza agora o meu sangue derramado para perdão dos pecados de vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória, irmãos, tomemos o cálice. E se você lembra, a Bíblia diz que nós devemos celebrar a ceia do Senhor até que Ele venha. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Porque aquele que há de vir virá e não tardará. E Ele vem nos buscar para que a gente esteja com Ele também. Vive, irmãos, essa semana, sabendo que todo dia o Senhor vem de forma espiritual sobre a tua vida para te capacitar, te abençoar, cuidar de você, te fortalecer. Viva para Ele, viva tendo-o como teu Senhor, viva como servo, viva na expectativa, porque esse mundo que a gente tem visto, meus irmãos, vai passar. Nossa verdadeira pátria é a celestial. Que você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. O Ravel vai fazer a oração final. Que Deus nos abençoe para a glória dele. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Ravel, pode orar, por favor. Vem me buscar, para o céu me levará, e o Cordeiro prometido voltará. Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue desta cruz.
sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Veio o Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Glórias a Deus, que mensagem maravilhosa do pastor Cláudio. Deus abençoe o pastor Cláudio e a sua família. Chegamos no momento do final do nosso culto virtual, mas o nosso culto é diário, todos os dias. Aqueles que creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, adoram a Deus, a Cristo diariamente. Vamos fazer a oração final, nos despedir e continuar o nosso culto de adoração a Deus no decorrer da semana. Vamos orar encerrando? Senhor Deus, muito obrigado por esse culto, pela mensagem, pelos louvores. Pai, tudo isso é para o Senhor, nada é para nós. Nós que temos o privilégio de estar participando, Pai, do Seu reino, esse privilégio que o Senhor permite àqueles que creem no Senhor como único e suficiente Salvador. Muito obrigado, Deus, porque a Sua igreja continua firme, fiel e de pé. O templo fecha, mas a igreja nunca fecha. A Sua palavra será proclamada de geração em geração, porque ela não depende de homens para ser proclamada. É o Senhor que a proclama, o Senhor que nos coloca no coração a vontade de proclamar a Sua palavra. Obrigado pelos pastores brasileiros que se dedicam, a meio a essa pandemia, estar pregando a Sua palavra, como o nosso pastor Cláudio hoje acabou de fazer. Muito obrigado. Nos dá uma semana com confiança no Senhor, uma semana com segurança no Senhor e uma semana com paz no Senhor, porque em meio a todo esse caos na nação, só o Senhor pode dar a verdadeira paz, a verdadeira confiança e a verdadeira segurança para aqueles que o temem, o adoram e creem no Senhor. Tome em suas mãos a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém.